Você sabe quais são as duas únicas certezas de nossas vidas? A morte e os tributos. E hoje a gente vai falar da segunda delas, o que são tributos e o que você precisa saber sobre eles. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Sandro De Lázaro, eu sou o criador do canal Mundo Jurídico na Web e hoje eu vim aqui falar de um tema que eu particularmente julgo muito interessante, que são os tributos, porque como eu disse no começo do vídeo, é uma das certezas de sua vida, você vai pagar tributo. Mas o que é um tributo? O que eu devo saber sobre um tributo? Se eu não pagar um tributo, o que acontece? E se eu pagar um tributo que não era para eu pagar, ou seja, era indevido, eu posso pedir ele de volta? O que acontece? Mas antes disso, se você curte o conteúdo desse canal, se você quer saber mais sobre direito tributário, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like e seu comentário que ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Bom, mas o que é um tributo? Para isso a gente precisa recorrer ao nosso Código Tributário Nacional, que é a lei que disciplina em suma o direito tributário do Brasil. Mais especificamente, é o artigo 3º, que ele fala o que é um tributo, ele é a definição de um tributo, que ele traz várias frases, várias palavras que definem exatamente o que é o tributo. E a gente vai destrinchar esse artigo 3º e ver exatamente o que é um tributo. Prestação pecuniária compulsória. O compulsório quer dizer que é obrigado, a pessoa é obrigada a pagar tributo, ela não tem a liberdade de escolher pagar um tributo. Quando o governo institui um tributo, a pessoa é obrigada a pagar o tributo em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Isso quer dizer que o tributo, na maioria das vezes, deve ser pago em dinheiro. Não constitua sanção a ato ilícito. Aqui é muito importante essa distinção. O ato ilícito significa multa, ou seja, o tributo não é multa. Apesar de muitas vezes o tributo vir acompanhado de uma multa, aquela multa em si não é o tributo. E isso o CTN faz questão de distinguir que tributo é diferente de multa, instituída em lei. Ora, lembra que eu tinha falado no último vídeo, para quem ainda não viu, tá aqui, que a administração pública está presa ao princípio da legalidade? Bom, o princípio da legalidade significa que ela deve cumprir a lei. O tributo, ele deve ser instituído por meio de lei. Se ele for instituído por outro ato legal, instrução normativa, portaria, decreto, ele não pode ser cobrado sob pena de afrontar a legalidade. Cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Isso quer dizer que o tributo ele deve ser cobrado exatamente nos moldes da lei. Não há discricionariedade para o legislador, para o fiscal. Ele deve ser cobrado exatamente nos termos da lei, para quem a lei determina, quando, onde e quanto a lei determina. Você sabe quantos tributos nós temos? Bom, o artigo 5º do Código Tributário Nacional, o CTN, ele disciplina que nós temos 3 espécies tributárias. São os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas quando a gente recorre à nossa Constituição Federal, no artigo 148, ela elenca os chamados empréstimos compulsórios e no artigo 149, as chamadas contribuições sociais. Logo, a gente pode presumir que nós temos 5 espécies tributárias. Como eu falei no começo, eu vou gravar outro vídeo explicando cada espécie tributária, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos ao nosso ponto principal desse vídeo. Se eu não pagar um tributo, o que acontece? Ou, se eu pagar e não era para eu ter pagado, o que acontece também? Eu posso pedir de volta? Se eu não pagar o tributo no prazo legal, a Fazenda pode inscrever o seu nome na dívida ativa e com isso ela obter a chamada Certidão da Dívida Ativa, a CDA. E com essa CDA ela pode proceder a diversos meios executórios para a obtenção desse crédito, inclusive a chamada execução fiscal, que é um processo judicial em que a Fazenda Pública, por meio da Procuradoria, executa o devedor por diversos meios coercitivos. É importante destacar que quando ocorre a inscrição na dívida ativa, a empresa não consegue mais obter a chamada certidão negativa de débitos, que seria quando ela não possui nenhum débito perante a Fazenda. E isso ocasiona diversos transtornos para uma empresa, principalmente se ela participa de licitações, porque ela não tendo essa CND, a certidão negativa de débito, ela não consegue participar das licitações. Agora, se eu paguei um tributo e não era devido, mas como assim, Sandro? Se eu paguei, é porque era devido. Não, muitos tributos são cobrados de modo equivocado. Muitas vezes você não é para pagar, ou muitas vezes você paga mais do que você deveria pagar. Acredite, se você pagou mais do que você deveria pagar, você pode sim pedir a restituição desses valores. O artigo 165 do CTN disciplina todas as hipóteses que o contribuinte pode pedir a restituição desses valores.
Contudo, nós temos um prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido, que é o prazo prescricional que você pode restituir esses valores. Esse prazo está previsto no artigo 168 do CTN. A restituição de crédito tributário é um assunto muito importante e muitas empresas se aproveitam desses créditos para fazer caixa para novos projetos e também para não passar mal nessa pandemia. Pense no seguinte raciocínio. Vamos dar apenas um exemplo que uma empresa apure ICMS mensalmente e em determinado valor desse ICMS seja indevido. A empresa pode pedir a restituição dessa porcentagem devida durante os últimos 5 anos e com isso fazer um caixa para que ela consiga passar em momentos turbulentos, como é o que a gente está passando com essa pandemia do coronavírus. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu ainda vou gravar outros vídeos sobre direitos tributários, tem bastante assunto para falar. Como eu disse, eu vou gravar outro vídeo sobre as espécies tributárias, sobre a recuperação de tributos, que é muito importante. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse vídeo, por favor, deixe no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Eram essas minhas colocações. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Muito obrigado e até uma próxima.